Oi, pessoal, tudo bom? Beleza? Então hoje eu vim trazer uma aula sobre as formas harmônicas e melódicas das escalas. Tá? A gente tem uma visão geral da escala maior, depois da sua forma harmônica, da sua forma melódica e da escala menor relativa também na sua forma harmônica e melódica, e principalmente trazer essa visão que é tudo uma coisa só. Você deve pensar esse grupo de escalas e possibilidades da escala na realidade como uma coisa só, aprender todos esses campos harmônicos formados e enxergar tudo isso como o início da tonalidade. Todas as regras que a gente já conhece, dominantes secundários, empréstimos modais, vão vir depois, mas se você tiver essa visão mais ampla do início, você vai puxar ela para as outras situações, tá? Então, vamos ver essa primeira visão ampla das escalas, entendendo então as suas formas harmônicas e melódicas. Vamos lá, vou pegar um pouquinho aqui a guitarra, pegar bastante. O que acontece? Você vai ter o seguinte: você tem a escala maior, que todo mundo conhece, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E a gente vai ver também a relativa dela, o modo eólio, né? O Lá menor natural, escala de Dó maior começando pela nota Lá. A gente tem então, vou começar aqui com a escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Vamos ver aqui uma melhor visão, ou se preferir mais perto. Ok, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, essa escala de Dó maior, certo? E a gente vai fazer, aqui eu vou fazer embaixo aqui, a de Lá menor natural, que é Dó maior começando pela nota Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Você pode ver que é a mesma escala, apenas começa por uma nota diferente. Começa pelo sexto grau, que a gente já sabe que é o modo eólio, certo? Então, a escala menor natural e a escala maior têm exatamente o mesmo campo harmônico, exatamente as mesmas extensões, tá? Não muda absolutamente nada de uma para outra. É apenas um modo da escala maior, tá? Só que ela é tida como o tom menor, ou a escala menor. O pessoal chama de escala menor, mas seria o modo, né? O modo eólio. Mas a gente, a título de pensamento, a gente vai tratar então como escala menor, tá? E a gente vai ter o seguinte: essas escalas têm as suas formas harmônicas e têm as suas formas melódicas. É muito comum a gente conhecer a menor harmônica e a menor melódica de início, mas também existe a maior harmônica e a maior melódica. Então é isso que a gente vai traçar aqui e comentar e falar sobre o assunto, ok? Então, como que eu faço isso? Vou pegar aqui começar pela menor, que é mais tradicional, assim, a gente conhecer, só conhece mais, então eu vou falar primeiro da menor harmônica e depois da menor melódica. Que alteração eu tenho que fazer na escala menor natural para que ela vire uma escala menor harmônica? O que acontece normalmente quando a gente toma ela como a escala de Lá menor natural, né? A gente vai chamar o seguinte: a gente vai falar que o Lá vai ser o primeiro dessa escala. É assim que o pessoal nomeia. Na prática, a gente consegue ver de outras maneiras para expandir. Ver pelo maior, você tem uma expansão melhor da harmonia, do conhecimento harmônico. Mas vamos tratar tudo como o tradicional. Então, Lá menor, Lá seria o primeiro, Si o segundo, Dó o terceiro, Ré o quarto, Mi o quinto, né? Assim por diante. O sétimo grau, que é a nota Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É a última nota, sétimo grau, antes de voltar para o primeiro grau novamente. Ele sofre uma alteração. Ele sobe meio tom. Você aumenta o sétimo grau. Então fica um eólio com sétima maior, né, que é o nome do primeiro modo da escala menor harmônica. Então a gente tem essa alteração. Fica Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. O Sol fica sustenido
Lá. E aí você tem a menor harmônica. Seria isso aqui. Tá? Então, esse MH que eu coloquei do lado, menor harmônica. E aí você teria a escala de Lá menor harmônico, onde o sétimo grau foi alterado, subiu. Aí Disney, toda aquela história, escala baquiana, todas essas coisas assim. E aí tem a menor melódica. Aí tem a menor melódica clássica, ascende de um jeito, descende de outro. Mas a real, que é a que a gente usa no jazz geralmente, sobe e desce da mesma maneira, a menor melódica, ela vai subir também o sexto. Não vamos ter mais aquele salto do sexto grau para a sétima maior, né, que acaba dando um tom e meio na menor harmônica. A gente sobe também o sexto, aí fica suaviza, digamos assim, intervalo, e chamado menor melódica. Então, a escala de Lá menor melódico, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, o Fá fica sustenido, que é o sexto grau, e o Sol continua sustenido, que é o sétimo grau, Lá, e aí a gente tem a escala menor melódica. Então você está vendo aí que no menor a gente está aumentando os graus, aumentando o sétimo na menor harmônica e o sexto e o sétimo na menor melódica. Você pode ver que aqui a primeira estrutura aí da escala, tônica, segunda, terça, quarta, quinta, ela não modifica nada em nenhum dos momentos, né? Nunca muda. Até o quinto grau ali, a primeira estrutura, a tríade básica da escala ali, nunca muda. Você tem a mesma escala, só, digamos assim, com uma pimentada diferente para cada uma dessas escalas. É a mesma escala, mas essa aumentou o sétimo grau e aí causa uma preparação lá no quinto. Essa é o sexto aqui, e aí fica com 2 acordes meio diminuto, 2 acordes com sétima, enfim. Consegue montar um alterado no último grau, lá na menor melódica, tudo isso que a gente já viu na playlist aí. Sempre lembrando, tem uma playlist completa, né? Tipo, começa do zero, o que é uma nota, tom, semitom na guitarra, e tá em frente aí, seguindo praticamente todas as abordagens de teoria, tá? E prática musical aí, de como você treinar essas coisas, tá na playlist aí do método de harmonia de blues, tá? Então, vai lá, tem mais de 120 vídeos, é um curso completo de guitarra, muitas vezes melhor do que alguns que você paga por aí, e é totalmente gratuito, tá? Então, tá lá no YouTube e tá aberto. Bom, então, essas são as versões harmônicas e melódicas da chamada escala menor natural. A gente vai e repara o seguinte, pô, mas a escala menor natural não era a mesma coisa que a escala de maior aqui, só que começando pelo sexto grau? Sim, é. Isso vai significar o seguinte, que todos esses acordes vindo dessa escala vão conversar perfeitamente ali dentro do tom de Dó maior, né? Esses Lá menores aqui é um combo menor, né? Que é tudo a mesma coisa do menor ali. A gente tem que entender as funções que elas aplicam, mas essencialmente na aula de hoje a gente está falando o seguinte, você deve pensar isso tudo junto. Isso tudo são as possibilidades do teu um tom, ou Dó maior, Lá menor, ok? Essas são as possibilidades dele, assim, iniciais. Você tem a escala natural, sua versão melódica, sua versão harmônica. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a escala maior, a sua versão harmônica e a sua versão melódica. Na escala menor, a gente subiu as notas. O que vai acontecer na escala maior? A gente vai descer uma nota. Vai ficar bemol, é justamente o contrário. Então, o que vai acontecer? Para eu fazer a escala, no caso, maior harmônica, eu vou descer um grau. No caso, em vez de ser o sétimo, que né, na menor começa pelo aqui vai começar pelo sexto. É tudo como se fosse uma inversão, né? Então, aqui, para eu fazer uma escala maior harmônica, eu tenho que descer, bemolizar o sexto grau. Então, eu vou ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. O Lá vai ficar bemol. Eu vou continuar com Si e com Dó. O que a gente repara? A gente tem uma 6B. Uma 6B na escala. Ok? Então, essa 6B, o
que também ocorre em alguns outros tipos de escala, né? Tipo, tem aquela do Barry Harris, só que a do Barry Harris também tem lá, então é um acréscimo, né? Aquela nota. Aqui ela não é o acréscimo, ela é a modificação. Tá? Então eu tenho aqui também o cara chama bebop maior, tá? Você entra com um lá bemol, fica sol, lá bemol, lá, ou eu não vou chamar de sol sustenido porque a gente está falando de maior harmônica, tá? Então essa é a escala maior harmônica. Esse M agora é de maior, não é de menor, ok? Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá bemol, si, dó. Veja só, não é um sol sustenido, né? Ela tem a notação natural e a nota lá bemol. Você vai encontrar algumas vezes alguns acordes que possuem as duas notas. Tá? Você tem um dó 7+, e quinta aumentada, mas que também tem a quinta justa. Agora vai falar, é o choque dessas duas notas. Não. Maior harmônica. A gente vai falar do campo harmônico dela. Tá? Mas ela tem as duas notas, a sétima maior e a sétima menor ao mesmo tempo aqui. Se eu colocar um lá, né? Aqui, por exemplo. Só que aí lá vai entrar o lance do bebop, que eu não teria, aumentado aqui. Mas a gente começa a entender algumas coisas que rolam em MPB. Eu já encontrei acordes assim. Um dó 7+ com quinta aumentada e quinta justa ao mesmo tempo. Tá, então isso vem da maior harmônica. E temos também a maior melódica. A maior melódica, ela vai bemolizar o sexto e o sétimo grau. Então a gente continua com dó, ré, mi, fá, sol, só que agora eu vou ter o lá bemol e o si bemol, dó, e essa é a escala maior melódica. Acontece que ela é homônima a uma outra escala que a gente conhece, tá? Ela é homônima a Fá menor melódico. Fá menor melódico e Dó maior melódico é exatamente a mesma escala. Ele seria, falando pela escala de Fá menor melódico, seria o quinto grau, seria um Dó mixo 13B. Tá? O que acontece? Eu vou colocar aqui embaixo a de Fá menor melódico, que é como se fosse uma escala de Fá maior que abaixou a terça. Lembra que o truque para achar a escala menor melódica é pegar uma escala maior e abaixar a terça? Então, vou fazer. A escala de Fá seria Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Né? Seria a escala de Fá maior. E aí a gente coloca o Lá como Lá bemol. E tem Lá bemol menor melódico, né? Fá menor melódico. Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó. Tá vendo que é a mesma escala, só que começando do Dó? Dó, ó. O quarto grau da escala de Dó maior melódico é Fá, aí vem o Sol, aí vem o Lá bemol, aí vem o Si bemol, aí vem o Dó, aí vem o outro pro Ré, o Mi, o Fá. Você tem a escala de Fá menor melódico, né? Daqui seria Fá menor melódico. Certo? É a mesma escala pelo quinto grau. Assim como o Lá menor natural é a escala de Dó começando pelo sexto grau, a escala de Dó maior melódico é a escala de Fá menor melódico começando pelo quinto grau. É a mesma escala. E aí a gente começa a entender por que soa tão bom, né? Quando a gente faz Fá menor 6, Fá menor melódico, Si bemol, Ré menor diminuído. É o campo harmônico. Lá, uma quinta aumentada, um mídio. Sol frígio. Ou Mi alterado. E vai, ou como substituição da tônica, que também às vezes rola.
escola, mas geralmente é como preparação. Por isso que a gente tem que entender as funções e os campos harmônicos dessas escalas. O que acontece? Vamos deixar aqui, sempre está mostrando aqui a escala. A escala de Dó maior, todo mundo sabe a harmonia, né? Dó 7+, Ré menor 7, Mi menor 7, Fá 7+, Sol 7, Lá menor 7, Si meio diminuto, Dó 7+. Se eu for buscar o campo harmônico maior harmônico, eu vou ver que a sexta ficou bemol, e só isso que modificou. Aí eu vou ver os efeitos dessa sexta bemol dentro do meu campo harmônico. O meu Dó 7+, ele 7+, ele teria 11ª natural, tá? A banda dele é maior, só que a 13ª dele seria bemol, tá? Então eu consigo fazer esse acorde aqui com quinta aumentada, ou 6B, se eu colocar quinta justa também no pensamento dele aqui na escala. Então eu posso pegar e colocar esse acorde e tocar a escala maior harmônica, né? E o Si natural. Isso aqui é particularmente interessante de aprender, a escala maior harmônica. Tem uma maneira fácil de aprender ela. É o seguinte, se você já está vendo o lance de Fá menor melódico dentro da penta de Lá menor, que é aquele lance de violão gerado que vai de volta para dentro, que está lá no pacote lá das escalas do Caged Total, você já aprendeu isso, então sabe usar arpejo, sabe escala, sabe visualizar pela penta, pelo braço todo. Você simplesmente vai aumentar o Si bemol para Si. Em todo local que você ia tocar Si bemol, você toca Si natural. Tá? Em vez de fazer a melódica, você toca Si natural. Você tem a escala maior harmônica. Então vai funcionar para esses acordes. Então o que a gente vai analisar? O meu Dó 7+, é tudo. A única coisa que acontece com ele é 13B. Sim. Meu Ré menor, ele acaba não tendo mais o Dó. Ele vira meio diminuto. Sim. Meu Mi menor, agora ele também eu posso pegar essa 13B e inverter. E ele virar uma 13B não. Eu posso pegar esse sustenido, que é a terção maior, e deixar ele maior, aumentada. Então eu posso ter esse acorde aqui sendo da maior harmônica. Sim, uma outra sonoridade, um outro modo possível para esse acorde, além de tondinho, melódica, né, que também tem lá. Esse acorde tem em vários locais, né? Tem na escala de blues também, na blues overtone. Então, aqui mais uma possibilidade. Certo? Para esse acorde. O Fá, ele agora vai ter a terça menor, então ele também fica menor. Então ele é menor, 11 menor. Ele também ele vira aqui, ó, meio diminuto. Ele também tem o Si natural. Diminuto, desculpa. Também vira diminuto.
Sol. Ele tem agora uma nota dele também. Então também é uma outra possibilidade de sonoridade para esse acorde. Então o Sol ganha um 13B, não vamos ter mais o Lá, né? O outro Lá aqui vai ficar aumentada, vai ter aumentado, vídeo, parecido com a menor melódica. Só que aí ele também consegue ficar menor. Então outras possibilidades aí de acorde, você vai vir dar maior harmônica. E o último aqui também fica diminuto. Certo? Esse é o campo harmônico, então, maior harmônico. E o maior melódico. O maior melódico, ele é igualzinho, 100% igual à Fá menor melódica. Então, Fá menor 7 mais 9, um 7, um sustenido, Dó 7, 13, Ré, Mi alterado. E aí, funcionalmente, ele é aplicado dentro do campo, sempre como preparação. Prepara a menor melódica. Resolve. Resolve com maior melódica. Maior, por exemplo. Então, é isso que eu estava falando sobre os acordes se conversam. Então, se eu tenho a pentatônica, eu quero pensar nessa preparação como menor melódica. Depois quero resolver como maior harmônica. Certo? Então, eu começo a ter essas possibilidades de sonoridades de aplicações melódicas e harmônicas na minha harmonia. É muito comum, você pode pegar... chegar e verificar aqui. Fazer empréstimo modal. É isso. E pegar aqui da menor melódica. Legal. Você começa a reharmonizar. É tudo do mesmo local, é tudo do mesmo campo, é tudo do mesmo ambiente, né? A gente está vendo aqui que a gente tem essas notas
todas disponíveis, esses campos todos disponíveis dentro do mesmo tom. São as versões harmônicas e as versões melódicas da minha mesma escala maior, tá? Ou relativo natural. Então, você vai encontrar muita música. Você vai pegar acordes de Lá menor, de Lá menor harmônico, ou de Lá menor melódico. Daí nasce os clichês, né? Lá menor melódico. Recorre lá às aulas da playlist, você vai ver como que se usa os acordes de Lá menor melódico dentro de Dó, função subdominante essencialmente, a parte das vezes, ou tônica com tensão, né? Então, geralmente essas coisas emprestadas, essas formas leads aqui, cumprem dois papéis, né? Cumprem o subdominância ou tônica com tensão. Então, eu posso substituir a harmonia. Em vez de entrar no Fá, eu entro no Fá sustenido. Em vez de entrar no Lá menor, eu entro no Lá menor 6 ou Lá menor 7+. Posso fazer um Mi, posso me alterar. Ou 13, 9, 13. Da menor melódica, quinto da menor melódica, quarto da menor melódica, terceiro. Agora eu tenho aqui esse acorde. Você vai ter então primeiro da menor melódica, tônica com tensão. Então todos esses acordes que estão da menor melódica vão conversar aqui dentro do tom de Dó, né? Vão fazer substituições, vão ser aplicados. E aí a gente começa a entender pelo solução do sustenido de Lá menor melódico, de Dó maior melódico, do tom. Tem as substituições ainda da escala diminuta, as possibilidades. Bom, enfim, você começa a entender por que o pessoal da MPB, da Bossa Nova, começa a compor muito assim, né? Um cantinho, um violão, de Lá menor melódica, de Lá menor harmônico, cadência sobre grau, lembrando, não elimina as coisas que a gente aprende, cadência sobre grau, empréstimos modais, blá, 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 tudo. Substituição do Fá aqui por sustenido de minutos também, de Lá menor melódico, uma das possíveis substituições. Fá do tom, aqui, né, Fá menor melódico, vem de Dó maior melódico, de novo cadência aqui por segundo, aí, em vez de cair no segundo, caiu de novo de Lá menor melódico. Aí eu posso fazer preparação para Dó ou preparação para Lá menor. Escolho. Certo? Então a gente começa a entender todo esse mundo de possibilidades harmônicas e por que elas conversam tão bem, né? Então, qual é o ideal aí dessa ideia de você enxergar tudo como a mesma coisa? Tudo como o tom de Dó. É você usar essas substituições harmônicas e melódicas quando você estiver tocando no tom. Você vai encontrar muito em MPB, às vezes, por exemplo, você
opúsculo lá. Que é flores do mar, festa do sol. Posso colocar isso, posso colocar guitarrista. Vida é fazer todo sonho virar. Ser feliz. Posso mexer. E depois na vendo ser colorido e barulho cheio. Aí quando ele pegou a parte B, ele entra no Lá menor, pode ser menor harmônico, menor melódica. Enfim, eu posso fazer substituições. Dormir no teu corpo, eu voltar a ser. Deixa eu ver. Tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e guardar os campos. Dó maior, pode virar Dó7, melódica, pode virar Dó7, mas quinta aumentada, quinta ajustada maior, pode virar quarta aumentada, Lá melódico, virar só quinta aumentada aqui, sem o som, menor harmônico, tudo que pode acontecer no Dó, somando esses campos harmônicos todos. A gente viu da forma harmônica e da forma melódica da escala maior e da sua relativa. Fazer a mesma coisa para todos os graus, ver como se comporta o Ré. O Ré é menor, dórico aqui, na escala de Dó. Ok. Isso só falando disso, tem outras possibilidades, mas ele virando um sétimo, virando diminuto, que Lá melódico, virando bem diminuto, harmônico, todas as possibilidades que tem para o grau. O terceiro, menor, alterado de Fá menor melódico ou de Dó maior harmônico, as possibilidades de sonoridades, o Fá menor, então outras possibilidades falando só disso no começo. Depois ainda tem o tom menor, né? Você vai ver Dó menor, o empréstimo modal clássico, tudo. A gente transfere tudo isso para Mi bemol, vai dar Dó menor é ótimo. Aí a gente vai ter Dó menor 7, Dó menor 6, né? Que é as versões meio harmônica, menor melódica, menor, tudo isso de empréstimo modal aqui pro tom. Aí vai ter Dó maior, Dó quinta aumentado com a quinta aumentado, Mi bemol, empréstimo modal, certo? Para fazer preparações. Então a gente puxa de novo. Então, se eu tinha 6 escalas aqui, né, 6 da natural e mais a harmônica e a melódica, e do relativo, natural, harmônica e melódica, a gente vai ter também aqui do empréstimo modal, natural, menor e melódico. Tudo passa a ser 6 vezes, né, o que você conhece. Tudo passa a ser isso. Então, você, Mi bemol. Vou pegar a emprestado do Modeoli. Mi bemol, quinta aumentada, quinta aumentada, um quarto. O cara faz. Então você vai ter todas essas possibilidades aí também aplicadas no empréstimo modal, por exemplo. E a gente tem que estudar sempre as mesmas coisas que já está tudo definido aí. Está tudo definido. Tá? Você já sabe os campos harmônicos das escalas, os graus, a playlist está completa, tem todas essas escalas em separado. Tá? Os arpejos, a maneira de estudar, aí eu recomendo o pacote KJED Total, se você está interessado em decorar as escalas, tudo por dentro do tom, com essa visão mais macro do que acontece dentro de uma tonalidade, para ficar com as escalas todas debaixo do dedo. E aí quando você precisa tocar sobre os standards mesmo, que tem modulações, né? Não aqueles acordes em vamp que muda para cá e fica 4 compassos, depois outros 4 compassos ali, né? Que é mais associado ao fusion, mas o jazz standard, onde a harmonia rola muito rápido, você conseguir trocar de um acorde para o outro com
muito mais facilidade em responder tanto com escalas quanto os arpejos, porque no pacote do Kajabi Total você estuda as escalas e os arpejos das escalas. Então, se eu estou com aqui 7 mais, eu vou ter o arpejo dele aqui, é o seu 7 aqui. Tá? Então, tudo na mão o tempo todo. Ah, tô aqui, mas preciso do Fá sustenido. Tá? Então você tem todos os acordes, os arpejos do acorde e a escala visualizada pela penta da tonalidade. Mudou de tom, você tem tudo de novo. Ou seja, você consegue tocar todas as escalas que você tem que tocar, todos os arpejos das escalas, em todos os tons, porque você vai estar sempre vendo uma penta. Ah, não lembro de tal escala, volta para a penta. Você vai resolver o que você precisa resolver. Você nunca mais vai tocar uma nota errada. Certo? E depois vai pintar todas aquelas coisas. Ah, eu aprendi o truque lá que eu toco a pentatônica, mas também toca a sétima maior. Tem o Santana. Tá? Vai ficar muito mais óbvio essas coisas. Não só o aspecto melódico, vai ficar óbvio também o aspecto harmônico, que é o que eu mais prezo na realidade. Que, tipo, esse lance da virtuosidade tocando é treino. Treina-se muitas horas, fica-se muito rápido, toca-se milhões de notas, mas são raros os que tocam milhões de notas em cima de harmonias complexas. Né? Aí fica para os George Bensons da vida aí, tá? Mas é um aspecto complicado de se fazer. Se você não está nesse mundo, você ainda quer compor, você quer ter possibilidades de criar coisas bonitas e interessantes, com surpresas harmônicas, aí entra o seu conhecimento. Se você vai tocar mais rápido ou mais devagar, não importa, né? Você vai ficando mais velho, você vai ver que o que importa é o que aquilo, como aquilo mexe com você. Se é o virtuoso, se é o shred, beleza. É isso que mexe com você, você vai gostar disso. Eu posso te garantir que a maioria vai buscar beleza, vai buscar paz, né? Aquela anseio vigoroso assim de quando você é novo, vai apaziguando, digamos assim, certo? E aí você vai buscando a beleza, porque você quer paz, você não quer aquela destruição, né? Depende, isso é gosto pessoal, vai ter gente que vai gostar disso até o fim da vida e é isso mesmo, tá certo? Tem espaço para todo mundo. Tá certo? Então, espero que vocês vejam a partir de agora o tom como esse conjunto dessas 6 possibilidades, somem todos os campos harmônicos e apliquem livremente, sabendo que vai dar certo. Então, eu posso estar tocando uma música simples, mas eu posso querer fazer mas por dentro te devolvo. Demoraria. Aqui eu ganhei meio diminuto de Lá menor melódico substituindo o Fá. Te demoraria. E você vai começar a falar. Você começa a fazer essas substituições harmônicas meio que no automático, porque você não ficou estudando apenas o campo harmônico da escala maior e apenas focado em trítono, porque se prepara para cá, esse prepara para lá, essa cadência 2-5-1. A gente se vê preso nisso daí, eu fiquei preso nisso daí muitos anos no início, porque era tudo o que eu encontrava na internet, era cadência 2-5-1, preparação, tudo focado no trítono, uma coisa assim, focada em trítono o tempo todo, nessas visões de relativo do campo maior,
Eu só fui começar a me libertar disso quando eu comecei a pesquisar mais sobre o mundo modal. Aí depois eu fui entendendo as relações do modal com o tom. Aí surgiu a monotonalidade, essa visão. Depois dessa visão de monotonalidade, fui observando outras coisas, recorrendo de novo à música clássica, tá? A entender essas outras coisas que é pouco falar. Eu posso perguntar claramente para você quantas aulas de escala maior harmônica e maior melódica você encontrou aí na sua vida de ver vídeos na internet? Quantas? Responde para mim aí embaixo. Quantas aulas de maior melódica e maior harmônica você já viu na sua vida? Tá? A internet está aí, eu tô no YouTube já vai fazer, sei lá, quase 20 anos. Tá? Então, fala para mim aí, né? Quantas pessoas te explicaram isso que eu acabei de explicar? Bom, além de explicar, dou aulas online. Se você tem interesse em entender mais sobre harmonia e improvisação, com ferramentas práticas para você sair tocando, seja você avançado ou intermediário ou iniciante também, dou aula também para iniciantes, tá? E procura aí, a gente combina, faz aulas e em pouco tempo você vai ter uma visão bem mais ampla de harmonia e de como buscar os seus caminhos de improvisação, tá certo? Um abraço, até mais.